Fechar os nossos áudios aí. Aqueles que quiserem desligar a câmera também fiquem à vontade. Vamos relaxando. Aqueles que estão em casa, no sofá, em sua cama, como também aqueles que estão no transporte público, como nossa amiga Andresa, que também possa relaxar os pensamentos. Então vamos fechando nossos olhos físicos, abrindo nossos olhos do espírito, como aprendemos na última aula, né? Os nossos olhos do nosso corpo espiritual nunca se fecham. Então vamos respirar fundo, agradecer a Deus por esse corpo físico maravilhoso, agradecer a Deus pela oportunidade de estar respirando, agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos, aptos para fazer este curso maravilhoso, que trará para nós a razão, o raciocínio, a busca de respostas para coisas antes até então inexplicadas. Vamos sentindo já a presença dos nossos amigos espirituais, dos alunos espirituais, que desde sempre vêm junto de nós para aprender um pouquinho mais, trabalhar. Vamos também cumprimentar o dirigente espiritual desta sala de aula, que ele possa inspirar e intuir a nossa educadora Karina, que fará a aula de hoje, e também possa tranquilizar, harmonizar os nossos pensamentos para absorver todo o conteúdo e tirar o maior proveito de tudo isso. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos lá então, iniciando. A Karina vai compartilhar com a gente agora o nosso livro de preparação. Minha internet está oscilando bastante hoje, viu? Fica tranquilo. Hoje eu trabalhando aqui, ela estava... Lá? Pessoal, então, nosso livro de harmonização, como vocês já sabem, toda aula a gente inicia com um tema pré-determinado já, que é um tema que dá o start para a nossa aula. Não sei se vocês já perceberam que eles têm muito a ver, isso aí é escolhido a dedo por nós, tá bom? Então vamos lá, a palavra de vida eterna é o capítulo 20, vigiando. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo, em Filipenses 4:8. Trabalhemos vigiando. Aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. Retiremos dessa forma o coração de tudo, o que não seja material de edificação do reino divino em nós próprios. Padeces o assalto moral dos que te perturbam? Karina, muda pra gente, obrigado. Em virtude, muita sugestão criminosa buscará enevoar-nos a mente, muito lodo da estrada procurar-nos as mãos da jornada de cada dia, e muito detrito do mundo tentará imobilizar-nos os pés. É a nuvem da incompreensão, conturbando-nos o ambiente doméstico. É a acusação indébita de permeio com a calúnia destruidora. É a maledicência convidando-nos à mentira e à leviandade. É o amigo de ontem que se rende às requisições da treva, passando à condição de censor das nossas qualidades ainda em processo de melhoria. Entretanto, à frente de todos os percalços, não te prendas às teias da perturbação e da sombra. Em todas as situações e em todos os assuntos, guardemos a alma nos ângulos em que algo surja digno de louvor, fixando o bem e procurando realizá-lo com todas as energias ao nosso alcance. Aos mais infelizes, mais amparo; aos mais doentes, mais socorro. E, ocupando o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que sejam,
construindo gradativamente em nós mesmos o templo vivo da luz para a comunhão constante com o nosso Mestre e Senhor. Pessoal, o que nós temos que colocar aqui começa pelo tema vigiando, vigiando. Se alguma virtude há, de se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que ele quer dizer com isso? O que esse texto trouxe para a gente? Nós devemos ocupar a nossa mente, ocupar o nosso pensamento apenas com pensamentos bons. Como nós falamos na última aula, que inclusive foi questão, estava lá no nosso questionário, existe pensamento neutro? Não existe pensamento neutro, apenas positivo e negativo. Principalmente quando a gente começa a estudar a mais a fundo o Espiritismo em si, ou seja, qual for a doutrina, quando a gente começa a praticar nossa reforma íntima, a gente necessita orai e vigiar. É o que sempre pede Jesus para nós. Orai e vigiai. Então, quando a gente começa a mudar as nossas atitudes, automaticamente nós vamos sendo testados na nossa fé. Nós vamos, com certeza, nós vamos encontrando, seja dentro de casa, nossa esposa ou o marido, pelos filhos, pelos pais, pelos irmãos, pelos primos, seja quem for, ou seja um amigo na rua, nós vamos ser tentados. Sabe aquele negócio assim? Aquele almoço de família. Aí, todo mundo dando opinião, um falando mais alto do que o outro, a sua reforma íntima. Você já orando, vigiando. Aí você vai dar a sua opinião de uma forma mais branda, com afabilidade, com doçura. Miguel? Acho que o Miguel caiu, né, gente? Escutando vocês. Tá ouvindo a gente? Estou ouvindo, é que deu instável aqui. Deu instabilidade. Vou trocar minha internet. Chega, foi a última vez. Enfim, pessoal, só para eu não sei até onde vocês pegaram, para a gente não se estender muito, vigiai, nós temos que orar e vigiai. Muitas pessoas à nossa volta vão nos testar para ver se nós estamos mudando. Muitos deles é o ditado da piscina com água fria. Aquele cara vai pular e vai falar: entra, que a água tá boa. É a mesma coisa quando nós procuramos começar a mudar as nossas atitudes, mudar o nosso pensamento, as nossas ações. As pessoas começam a sentir inveja, não querem ver o irmão subindo, evoluindo, vão querer puxar para baixo. Temos que perseverar e ter fé, tá bom? E tudo isso passa pelo nosso pensamento. Nós trazemos para dentro da nossa cacholinha aqui aquilo que a gente autoriza, aquilo que a gente cultiva, tá? E isso é muito importante quando nós vamos colocar a nossa cabeça no travesseiro. Mas aí em diante, agora eu deixo com a Karina, que vai dar continuidade nesse tópico. Tá bom, gente? Karina, boa aula. Pessoal, estamos aqui, qualquer coisa é só chamar. Obrigada. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Eu quero hoje, eu vou interagir com vocês de uma forma diferente, tá? E eu gostaria que vocês ficassem bem ligadinhos aí no bate-papo. Ao invés da última aula que nós fizemos salas de bate-papo, hoje a gente vai fazer uma sala interativa, tá bom? Então vamos lá. Aproveitando aí a harmonização, dando continuidade à aula, o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar a gente vai relembrar um pouquinho da formação do corpo humano, que foi o que o Miguel nos trouxe a semana passada. Então, até para que vocês mantenham fresco na cabeça, a gente vai relembrar um pouquinho aí, coisa rapidinha, tá bom? A gente vai falar um pouco de sono e essa sintonia que nós temos através do nosso sono. Nós vamos falar também de desdobramentos e sonhos e tudo que tange esse assunto,
né? Todas as dúvidas que nós temos no nosso dia a dia e que faz com que a gente fique um tanto quanto curiosos para saber como que funciona, como que a espiritualidade se posiciona diante deste assunto, tá bom? Então, a gente tem aí, ó, às vezes a gente tem que nem o GR aqui, ó, a gente não tem uns sonhos assim, de pessoas correndo atrás da gente? Hã? Vamos lá. Então, a formação do corpo humano, tá? Para a gente poder relembrar lá. Então, quando a gente fala de corpo humano, a gente está falando da matéria, que é esse carinha aqui, certo? Só que nós não temos apenas a matéria. Nós temos aqui o nosso complemento, que é o espírito, que aqui é a alma, certo? Que a gente chama de alma quando encarnados, somos alma, quando desencarnados, somos espírito. E aqui o nosso perispírito, que o Miguel comentou com a gente a semana passada e já explicou, né? Que a junção desses dois elementos nos traz o nosso espírito. Então, vocês podem ouvir aí no dia a dia de vocês falar sobre espírito, as pessoas utilizarem de alma, falarem de alma. São duas coisas que é a mesma, tá? Só que com uma única diferença. Quando eu falo de alma, eu falo desse princípio inteligente e eu falo quando nós estamos encarnados, ok? Quando eu falo de espírito, eu falo que nós estamos desencarnados. Então, aí vocês já sabem essa diferenciação da nossa formação do corpo humano. Então, nós somos, e quando desencarnados, somos espírito, perispírito, certo? E quando encarnados, somos alma, perispírito e matéria. Então, a gente aqui, fisicamente, estamos falando de matéria. Aqui, ó, isso aqui é a matéria, tá? O nosso corpo. Desencarnamos, viramos espíritos, não temos mais esse invólucro pesado, não temos mais esse peso que nos traz no dia a dia, tá bom? Então, para a gente poder relembrar que a aula passada o Miguel já falou muito sobre isso, tá? Sobre o perispírito, a alma e o espírito. Então, para vocês poderem entender aqui, vamos falar um pouco de espírito e falaremos da nossa matéria, quando nós estamos no corpo físico, ok? Se tiverem dúvidas, vão me falando aí no chat, tá? O que eu quero começar perguntando para vocês? O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Ou seja, quando eu estou encarnada, que nem nós estamos aqui, encarnados, eu fico tranquila ou tranquilo com esse meu revestimento de carne? O que vocês acham? Eu, como espírito que sou, né, estou revestido dessa carne. Eu, nessas minhas vivências, nessas minhas reencarnações, que pode durar 1 ano, meses, 10 anos, 50 anos, 60 anos, conforme o nosso planejamento reencarnatório, vocês acreditam que eu fico, né, estando aqui como encarnada, estando como um espírito dentro deste envoltório de carne, eu fico bem? Eu fico, legal, bacana, tô tranquilo? O que vocês acham? Respondam aí para mim no chat. Maiara acha que não, Amanda não, quem dá mais? Acho que não, busca evoluir. A Sabrina, eu sim, acho que sim, que a gente fica bem. Tem muitas pessoas que não ficam satisfeitas com o corpo físico que tem. Imagino que sim, não. Deixa eu ver aqui, terminar de ler o que a Sabrina escreveu. Eu sim, porém tem muitas pessoas que não ficam satisfeitas com o corpo físico que tem. E quando envelhecem, gostam menos ainda. A Ana está falando que não, Rafael não, que a gente não fica bem, Roseli não, Ludmila, imagino que sim.
Agnes não, Gisela não, Michele, acredito que o espírito quer ser livre. Acho que não. Acho que não. A Suzana, acho que não, mas já ouvi dizer que o corpo também tem relação a outras vidas. A Cláudia, sim, a gente fica bem quando a gente está aqui como encarnados. Então, vamos lá? Vamos para a resposta? O corpo é pesado, é isso aí, Gisela. O corpo é pesado, como eu acabei de citar, tá? Então, qual que é a nossa resposta aqui? Na questão 400, tá? Tá na questão 400 do Livro dos Espíritos, o que que ele nos diz? Somos prisioneiros. Quando você pergunta para o encarcerado se ele tá legal dentro de uma cela, o que que ele vai te responder? Que não. Quando, um outro exemplo, quando a gente compra uma roupa, né? E a gente compra um tamanho menor ou nós nos equivocamos, enfim, a roupa está apertadíssima em nós. Uma camiseta bem apertada, que chega que os botõezinhos ficam explodindo. Quando a gente coloca, a gente se sente bem? Não. Quando nós estamos, mais um exemplo, magoados, no sentido de estarmos sufocados, quando nós não conseguimos externar aquilo que de fato a gente está sentindo no momento que a gente quer, porque às vezes não é o momento que a gente quer, né? É o momento que Deus permite. E aí nós ficamos engasgados. A gente se sente bem? Também não, né? Para nós, o espírito que nós somos espírito. Também, nós nos sentimos como se estivéssemos presos, prisioneiros nesse invólucro carnal, tá? Então, o que que ele responde aqui no Livro dos Espíritos? É como se perguntasses se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente a sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Ou seja, quando ele fala de grosseiro, ele fala da nossa essência, né? Ele fala dos nossos pensamentos. Quanto mais baixos são os nossos pensamentos, quanto mais egoístas são os nossos pensamentos, quanto mais enraizados estamos na matéria, mais grosseiro ficamos. Ou seja, uma galera aí acertou, outra galera errou. Então, não ficamos bem quando estamos aqui, ó, na carne, tá? Não ficamos bem. O que nós queremos é nos ver livre como espíritos, porque quer queira, quer não, essa carne nossa aqui, olha, ela pesa, e pesa muito, tá? Vamos dando continuidade aqui. Então, como que a gente quer se ver, né? Quando estamos libertos no momento do sono ou no momento aí do nosso desdobramento. Nós ficamos como pipas no ar, pipas que voam, né? Leves. E aquela leveza nos traz a liberdade. Nós ficamos como uma bexiga, né? Quando a gente joga para o ar, a gente vê aquela beleza, ela indo no seu caminho de uma forma muito tranquila e muito serena, né? Por quê? Eu falo tranquilo e sereno quando a gente fala, quando estamos sem essa carne aqui, tá? Porque nós estamos sem a carne, mas ainda continuamos pensantes, ainda somos movidos a pensamento. Ok? Então, como que se dá esse desdobramento aí quando a gente fala, quando a gente dorme? A gente fica aqui, ó, ligado por esse nosso cordãozinho, que é o nosso famoso cordão de prata, né? E assim que a gente dorme, assim que a gente se desliga, começa o nosso desdobramento. Então, olha como a gente fica aqui mais leve. Olha a evolução aqui desse desdobramento. Então, ela está aqui nesse corpo, a cabeça dela aqui, ó, tá bem escura, né? Aí ela vai clareando, até que ela fique quase
quase imperceptível. Aqui nessa figura também, olha, do rapaz. Então, ele está aqui na matéria, né? Aí a matéria, ele vai se desligando, até que ele se desdobra, certo? Até que ele começa a viajar por aí. Lembrando que a gente faz isso de forma parcial, ok? Nós não nos desdobramos de forma automática no sentido de nos liberarmos totalmente do corpo físico. Nós não temos essa evolução ainda para que isso aconteça com a gente, ok? Então, qual que é a sensação aí? É uma sensação de liberdade, é uma sensação de leveza, é uma sensação que o sono liberta a alma parcialmente do corpo. Então, o que eu falei para vocês, às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu não sonhei essa noite. Meu sono foi tão pesado que eu não sonhei essa noite. Sonhou sim, tá bom? Nós nos libertamos parcialmente. Por que que a gente se liberta, né, do nosso corpo físico? Porque para nós, como nós havíamos dito anteriormente, é uma prisão. Então, que nem agora, na época da pandemia, né? Muitas pessoas estão sofrendo pelo fato de permanecerem nos vossos lares, às vezes muitos trancafiados dentro de um quarto ou dentro de um cômodo pequeno, ou quando tem que sair com a máscara. Nós nos sentimos retidos, né? Nós nos sentimos incomodados, porque aquilo não faz parte da nossa naturalidade, não é orgânico. Então, o que acontece? Quando a gente dorme, nós nos libertamos, realizando o desdobramento do espírito, ok? O que diz aqui no Evangelho? O sono serve para reparação das forças orgânicas e morais. Ou seja, é importantíssimo nós descansarmos, é importantíssimo fecharmos os olhos para nós revitalizarmos as nossas energias. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade da vigília, que é a atividade do sono, o espírito vai retemperar-se com os outros espíritos. Ou seja, eu vou me ligar com aqueles meus afins, né? Que a gente vai falar aí um pouquinho no decorrer da nossa aula. Não vou dar spoiler agora, não. O prisioneiro é restituído por momentos de liberdade. Ou seja, nós, às vezes no dia a dia, quando a gente está passando por uma série de probleminhas, de situações desconfortantes, a gente se sente bastante cansado. E quando a gente dorme e acordamos no dia seguinte, nós sentimos o nosso corpo revigorado, né? Então, o que acontece aqui? Nós pleiteamos esse sono, nós pleiteamos esse sono do corpo físico. Por quê? Para que nós, espíritos, nos libertemos, para que a gente alce voos maiores. E aí eu quero perguntar para vocês o seguinte, falem para mim aí, o que vocês acham, que eu quero saber a opinião. Qual a distância o espírito pode ir quando está fora do corpo? Ou seja, para onde eu vou? Eu fico aqui no perímetro do meu lar? Não. Eu fico no perímetro do meu trabalho? Não. Eu vou até o bairro vizinho? Como é que é? O que vocês acham que acontece? Respondam para mim no chat aí. Qual é essa distância? É uma distância que é limitada ou é uma distância que é ilimitada? O que vocês acham quando a gente dorme? Vamos lá. Não há limite, acho que é ilimitada, sem limites, acredito, ilimitada, isso aí. Para o espírito não tem distância, é ilimitado. Isso aí, gente, acho que é ilimitado, ótimo. Assim a gente vai interagindo. Acredito que seja ilimitado, sem limite. Boa, gente. Então, vamos lá.
Sem limite. O que diz aqui? A qualquer distância. Mas depende do quê? Do nosso grau evolutivo. Não adianta eu ter um grau evolutivo ainda inferior, querendo alçar voos maiores, querendo alçar voos para outros mundos, querendo alçar voos para lugares onde só tem espíritos de luz, espíritos puros. Então, vai depender muito do meu grau evolutivo, tá? Vamos ver que tem mais uma respostinha aqui. Acho que é ilimitado. Pessoal, dúvidas até aqui com relação ao corpo humano, a nossa formação e essa formação de nós espíritos, nós como alma e o perispírito. Tem alguma dúvida até agora? Alguma pergunta? Vamos lá. Vou seguir. É uma forma que a gente encontra de interagir com vocês. Então, aí a gente vai falar do que agora? A gente vai falar um pouco do desdobramento e o sonho, né? A gente estava falando aqui que a gente começa a se desdobrar quando a gente dorme e o quão é rico esse desdobramento no sentido que o espírito se revitaliza. Então, eu vou contar para vocês algumas histórias aí que acontecem na nossa literatura espírita, tá? Então, a gente tem esse livro, Nos Domínios da Mediunidade, que vocês vão ler no Mediúnico, tá? Do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Então, quando a gente fala de sintonia, o que a gente quer dizer com essa sintonia? Quando eu estou no meu dia a dia, estou lá trabalhando, ou estou fazendo meus afazeres, enfim. E aí, de repente, me vem um pensamento negativo, porque eu olhei aquela pessoa fazendo algo que eu não gostei. Então, já me vem aquele pensamento negativo e automaticamente eu já absorvo essa sintonia. O que é a sintonia? Eu tenho aquela sintonia no sentido de ter bons pensamentos, de ter boas atitudes, de ter boas ações, né? Interiormente, logo, exteriormente, eu distribuo essas ações. Então, eu tenho uma sintonia um pouco mais elevada, né? Tratando-se de espíritos como nós, reencarnados no planeta Terra e estando em um mundo de provas e expiações, ainda temos muito que nos regenerar, temos muito ainda que aprender e que evoluir. Então, quando a gente está negativo, quando a gente faz fofoca, quando a gente faz falar mal de alguém, quando somos egoístas, quando somos orgulhosos, quando temos nossa vaidade, né, aguçada. Então, tudo isso traz uma negatividade. Ou seja, eu me conecto com espíritos afins. Ok? Então, nos domínios da mediunidade, André Luiz, junto com Aulus e com Hilário, eles vão começar um processo de salvamento. E aí, antes disso, eles vão até esse auditório, onde tem um palestrante, que ele começa a falar um pouquinho da mediunidade. E quando ele fala da mediunidade, quais são, né, dentro do nosso contexto aqui, de sono, sonhos, desdobramento, sintonia, o que ele nos diz, né? O palestrante, o nome dele é o Albério, e que dá para a gente trazer isso para o nosso dia a dia. Respiramos na onda de pensamentos que nos é característico. Ou seja, se eu sou pessimista, se eu sou negativa, se eu vivo reclamando, se eu choro, se eu faço mal, qual será o meu pensamento característico? Né? Então, aí ele fala também, é essencial identificar a onda mental assimilada, refletirá em qualidade de atitudes. Ou seja, vocês lembram lá nas aulas anteriores que a gente estava comentando
que a lei de Deus traz dentro de nós, dentro da nossa consciência, que nem às vezes a gente ouve, né? Ah, é aquela pessoa que faz o mal, ela não sabe que está fazendo mal. Mas e a consciência dela? Vocês acham que essas pessoas deitam a cabeça no travesseiro e ficam tranquilas? Não, né? Então, quando ele fala, respiramos ondas de pensamento que nos é característico, então, tanto para o bem quanto para o mal. Então, quando nós nos desdobramos, quando nós dormimos, nós podemos ir para lugares bons, como aqui, palestras edificantes, ouvir palestras edificantes para a gente poder reorganizar os nossos centros de força, para nós podermos aprender aquilo que ainda não sabemos, ou podemos ir para lugares aonde somos afins. E isso, lembrem-se, entendam que a nossa fotografia atual agora, que nem eu estou Karina, que nem o Miguel está Miguel. Então, eu estou Karina, alma feminina. O Miguel está Miguel, alma masculina. Mas nas outras reencarnações, eu posso ter sido homem, como o Miguel pode ter sido mulher, para vocês poderem saber a diferenciação. Então, assim, quando a gente fala de pensamentos, nós falamos de afinidades, tá? Então, quando a gente fala de afinidades, a gente fala de ações. Nosso perfil, nosso interno, tá? Então, quando a gente fala de onda mental assimilada, é porque eu preciso fazer o quê? Como a gente falou na harmonização, me vigiar. Eu preciso estar em constante vigilância para que eu me harmonize diariamente com bons pensamentos, com boas ações. Porque também não adianta pensarmos bem e não exercermos o bem. Então, aí ele fala, é uma qualidade de atitudes. Então, eu penso, se o meu pensamento característico é bacana, é legal, sou positiva, sou alegre, faço a caridade, tenho resiliência, sou uma pessoa indulgente, consigo praticar o perdão, automaticamente eu tenho boas qualidades. Eu faço fruto disso, né? Os meus bons pensamentos, as minhas ações, boas qualidades. Então, lembrando, o nosso pensamento, ele é como é mais rápido que a luz. Então, logo que a gente pensa, automaticamente já impregna em nós, aqui no nosso perispírito, já fica impregnado aquilo que nós pensamos. Se positivo, se negativo. Então, nos domínios da mediunidade aqui, o André Luiz e o Chico Xavier, só para vocês poderem entender que quando nós dormimos, nós também podemos assistir palestras edificantes, como eles estão assistindo aqui, se tivermos boas ações e bons pensamentos. Ok? Aqui a gente fala do livro Libertação. André Luiz também, psicografado pelo Chico Xavier. Se vocês estão reparando aqui, olha, que os três estão aqui, ó. O André Luiz, o Gúbio, o André Luiz e tem mais um, deixa eu ver aqui. Eu não lembro agora. Isso, o Gúbio, o André Luiz e o Eloy. Eles estão aqui, é como se fosse uma choupana. Eles foram fazer um serviço de resgate e em mundos inferiores e eles estão aqui observando, né, as atividades das pessoas, desses espíritos.
E aí eles dão de frente com estes espíritos extremamente sofredores e que, se vocês podem perceber, nas costas deles tem como se fossem balões ligados a eles. Ó, são balões. Tem alguém com áudio ligado aí. Alguns balões ligados a eles, tá? Que a gente chama, eu não vou entrar nesse mérito agora, nós chamamos de formatos ovoides, ok? Esses formatos ovoides podem ser espíritos que foram se recluindo, né, se minimizando em formatos ovoides diante de tanta maldade, diante de tanto orgulho, diante de tanto desprezo, pode ser de uma série de coisas, né? Eles se tornam em formatos ovoides. Eu não vou entrar nessa questão agora. Então, eles estavam observando aqui, o André, o Eloy e o Rubio, os pensamentos, essas pessoas, né, esses espíritos. E o que a gente traz para o nosso dia a dia, né? A mente saturada de impulsos inferiores faz com que a gente fique como? O que podem ser esses impulsos inferiores? O egoísmo, o orgulho, o fazer a fofoca, o fazer mal a alguém, o não amar ao próximo, né? O não perdoar e automaticamente não praticar. Então a gente acaba ficando com qual sintonia? Olha a sintonia desse espírito aqui. Então, olha como ele está. Ele está todo sujo, né? Maltrapilho. E aqui nas costas dele tem todos esses ovoides que são frutos das ações que ele praticou. Todos nós ou já passamos ou ainda passaremos por situações deste viés. Ok? Então, a mente saturada de impulsos inferiores, como criminosos, egoístas, ignorantes, orgulhosos, perdem a forma perispiritual, tá? Então, assim, quando eu estou aqui encarnado, lembrando que eu estou na carne, né? Estou aqui com o meu corpo físico, não significa que eu não tenho que ter uma excelente sintonia. Não significa que eu não tenha que repensar os meus conceitos, que reavaliar os meus valores. Porque, coitado de nós, em acharmos que a nossa verdade é absoluta. Então, quando nós pensamos negativo mais uma vez, nós começamos a nos transportar para este perfil de espírito, ok? Então, nós vamos ficando negativos, vamos nos transformando em espíritos sofredores, tá? E isso acontece muito, muito. A gente acha que a gente vai para cá, né? Muito pelo contrário. Se nós não vigiamos os nossos pensamentos, nós caímos. E caímos muito rápido, né? Então, quando a gente fala de sintonia, a gente fala desses pensamentos negativos. Porque quando a gente desencarna, olha como estamos. E quando sonhamos, também vivenciamos essas situações. Por quê? Porque eu estou falando de sintonia, porque eu estou falando de pensamento, porque eu estou falando de perfil característico meu, que eu preciso mudar. Ok? Essa aqui é no livro Libertação, tá bom? Vamos seguindo aqui em frente. Nos domínios da mediunidade, tem um momento que o André Luiz, eles vão fazer um trabalho de socorro e existe uma energia, quando eles estão passando por esse bar, uma energia muito negativa. E aí, como eles estavam com um tempinho, o Aulus fala para eles assim, que é o mentor deles, né? Fala para eles, como a gente está com um tempo, vamos dar uma olhadinha, né, nas energias das pessoas, desses irmãos
que estão dentro deste bar. E aí eles se deparam com essas situações em que existem aqui, nessa figura, os espíritos encarnados, nós, e os desencarnados, que são os obsessores, ok? Então, aí o que acontece? Quando vamos, aí vamos refletir para nós, para nossa vivência. Então, quando vamos a bares, aonde existe um vício latente, a prática em demasia de liberdade extrema com relação ao sexo, o que acontece? Nós sugamos. Então, o espírito obsessor que ali se encontra naquele local, ele acaba sugando as suas energias quando você está bebendo, quando você está fumando, quando você está pensando muito no vício do sexo, né? No vício de drogas. Então, você chega, às vezes você não precisa nem chegar no estabelecimento. Isso já está implícito em você, dentro do seu pensamento. E aí, o que a gente quer mostrar? Que, às vezes, quando a gente sonha, né, nós vamos para lugares onde a gente fala, nossa, mas eu nunca frequentei locais assim, ou nunca tive vícios. E aí, eu volto a dizer para vocês, nós estamos pensando no quê? Na fotografia atual. E quando sonhamos o passado, com o presente e com o futuro. Pode ser que nesta, eu estou, Karina, eu não tenha vícios, qualquer que seja ele, lícitos e ilícitos. Mas quem vai me dizer se eu já não fui viciada nas outras, será a sintonia que eu tenho quando eu sonho, que são as minhas percepções. Porque às vezes eu sonho, eu fui para um lugar tão feio, tão ruim. O que é? São as minhas afinidades do agora, do passado e do futuro. Tá? Então, assim, o que a gente tem que ver? Quais são os nossos apegos? Nós nos apegamos a quais tipos de sensações? Então, aqui, ó, tendências, pensamentos e recorrência. Lembrando que a gente já falou em algumas aulas que nós reencarnamos diversas vezes e que nós cometemos os mesmos erros. Nós paramos ali, a gente vem, reencarna novamente, e vai reencarnando. Então, a gente sempre tem uma tendência e uma recorrência. E para que a gente evolua, nós precisamos vigiar e trabalhar essa transformação íntima nossa para que nos melhoremos. Para que ao sonharmos, ao dormirmos, sejamos transportados para lugares de aprendizado, para lugares de trabalho, para lugares de ajuda ao próximo. A transformação íntima e as lutas expiatórias trazem evolução. Então, quando a gente, não sei se vocês já sonharam com esse tipo de cena, né? Mas acontece de nós sonharmos com esse tipo de cena aqui, assim como a anterior. Ok? E aí eu falo para vocês o seguinte, eu quero saber de vocês. Como eu modifico a minha sintonia? Como? Respondam para mim aí. Como é que eu modifico? Fala assim, poxa, Karina, mas se você está falando do passado, das minhas experiências, como nós somos
Lembrando, nós somos espíritos milenares. Então, nós já vivenciamos N experiências. N. E quando estamos espírito, sem esse invólucro aqui, nós ficamos leves e as nossas vivências e experiências anteriores são relembradas. E aí, como é que eu faço para modificar a minha sintonia agora, do atual? Respondam para mim aí. Vamos ver o que o pessoal está respondendo. Por perder, a Suzana pergunta, por perder a forma perispiritual, podemos ir para o umbral? Já respondo, Suzana. Mudança de pensamento. O Rafael fala aqui, a Suzana, com os nossos pensamentos, mudando os pensamentos e as atitudes, elevando o pensamento através de uma prece, por exemplo, mudando as nossas atitudes e vigiando os nossos pensamentos, mudando pensamentos e atitudes, praticando as leis divinas. A Agnes fala o seguinte, podemos fazer mudança dos pensamentos e mudar nosso hábito. Nossos hábitos, ela deve ter dito aqui. A Mayara mudando os pensamentos e atitudes, a Roseli mudando as atitudes, pensamentos, ações e as nossas reações. É isso aí, Andresa, as nossas reações. Nós somos reativos, né? É muito impressionante isso. Quando alguém fala algo que nós discordamos, como nós somos reativos. Nós não buscamos nos colocarmos do lado da pessoa que está nos dizendo, né? Nos passando a opinião, para que de fato vejamos se faz sentido ou não aquilo, né? Então, assim, a gente já é reativo e já fala e já vai e já não quer saber. Então, assim, temos que trabalhar as nossas reações. Vou falar uma coisa para vocês, a reforma íntima é prova. Andresa, a reforma íntima, ela é muito importante, ela faz com que galguemos a nossa evolução a cada dia, né? Deixa eu responder a pergunta aqui acima. Podemos perder a forma perispiritual deve ser, Suzana, eu acho que você quis dizer o seguinte, eu fiquei em dúvida em 2 pontos. Você está querendo saber se nós perdemos a nossa forma, né, o nosso perispírito quando vamos para o umbral, ou se nós só perdemos quando fazemos coisas negativas, atitudes negativas, enfim. Então, o que acontece? Esse formato, eu vou responder das 2 formas aqui para ti, tá? Com atitudes negativas. Quando a gente chega num ponto em que nós estamos daquele formato de ovoide, vocês vão aprender isso lá na frente, tá bom? Então, não fiquem ansiosos. O que vocês têm que entender é que, para que o espírito ele se transforme nesse formato ovoide, muita coisa ele fez. Muita coisa que não condiz com as leis divinas. Por isso que eu trouxe essa foto para vocês, né, essa imagem, para que reforce a vigilância do nosso pensamento. E aí tem em um dos capítulos do Evangelho que ele fala, né, que ele diz, não adianta só vigiarmos os pensamentos, temos que praticá-los. E a prática
ela é diária. Então, quando vocês estiverem um pouquinho mais lá para frente, vocês vão saber, provavelmente lá para o mediúnico 2, vocês vão entender o que é esse formato ovoide, tá? Não vamos entrar nessa seara agora, mas respondendo a sua pergunta, nós podemos ficar neste formato e diante das nossas ações negativas, dos nossos pensamentos negativos, de muitas vezes errarmos no mesmo ponto e adquirirmos mais pendências, tá bom? Então vamos lá, respondendo aqui a pergunta de vocês, vocês estão ótimos, estão muito afiados. Vigie e prepare-se. Ué, Karina, prepare-se. Mas espera aí, tá bom, você fala de vigiar, ok, eu tenho que ficar 24 horas vigiando meu pensamento e orando. Gente, tem. O vigiar o pensamento não significa que você vai ficar lá o tempo todo fazendo oração. Não é isso. Se você vê que está vindo um pensamento negativo, desfoca. Pense em outra coisa. Ai, Karina, mas eu tô com esse pensamento negativo, é uma coisa que está latente, eu tô agindo de forma negativa, né? Eu estou fazendo coisas que estão prejudicando não só a mim, que o primeiro prejudicado somos nós, né? Como também ao meu próximo. E aí, como eu havia comentado no comecinho da aula, a nossa consciência, na hora que a gente deita lá a cabeça no travesseiro fofinho, ela pesa. Então, quando você está num momento em que você está trabalhando demais e que você está muito preocupado ou preocupada, e aí vem uma pessoa te pede ajuda, aí vem o outro, te liga e quer que você vá até a mesa dele, aí vem seu chefe, te dá mais uma série de atividades, aí liga sua esposa, seu esposo, ou seus filhos, ou tios, avós, enfim, liga falando que tem fulano que está passando mal. E aí é o momento de fazer o quê? Respira. Cadê o vigiar? Porque aí eu vou entrar na sintonia dessa confusão toda. Poxa, Karina, mas não é fácil. Não é fácil, por isso que a gente está aqui. Se fosse fácil para nós não teríamos reencarnado na Terra. Nós estaríamos em outro patamar. Então, quando a gente fala de vigiar e preparar-se, é o quê? No nosso dia a dia, a gente precisa vigiar, sim, os nossos pensamentos. Nós precisamos nos preparar para dormir. Porque, às vezes, a gente está lá, nós estamos cansados, e aí fala, nossa, hoje eu não quero saber de ver documentários instrutivos, entrevistas bacanas, né, edificantes, não estou a fim de ler livro, não. Eu quero assistir os programas sanguinários, os filmes violentos, né? Esses realities que tem aí da vida, do dia a dia. Eu quero assistir um filme onde tenha muitas imagens de sexo, de drogas, de pessoas morrendo, de monstros. Para onde vai a nossa sintonia? Eu estou indo dormir. Eu já vim de um dia atarefado, eu já vim de um dia em que eu tive uma série de atribulações, onde eu fui de 0 a 80 em questão de segundos e eu fui oscilando ao longo do dia. Aí eu chego em casa,
no momento que eu tenho que fazer minhas atividades dentro da minha casa, eu faço o quê? Eu vou assistir coisas que me tragam as sintonias mais negativas, que me afinizem. Lembrando-se, nós temos afinidades. Não é porque eu estou Karina que eu não tenho certas afinidades. Eu tenho, e ela está impressa no meu perispírito. E quando sonho, quando me desligo, parcialmente, eu me conecto. E aí, vigie e prepare-se. E aí, quando a gente fala isso, o que que é? Trabalhemos com boas imagens antes de deitar. Vejamos algo que mostre a natureza, que mostre a nossa beleza natural, o nosso bioma, os animais. Algo que, de fato, seja produtivo para o teu espírito, para que você tenha um sono edificante, para que você tenha um descansar tranquilo. Comece vendo boas risadas daqueles que você ama, dos seus amigos, familiares, ou filmes que tenham bastante risada, um sorriso, para que aquilo vá te tranquilizando. Veja coisas boas, tenha contato antes de dormir com boas sensações. Poxa, Karina, mas às vezes eu estou num estado de nervos tão grande que eu não consigo me desligar. Faça uma prece. É aquilo que eu e o Miguel, a gente fala. Não precisa ser uma prece em que você fale palavras bonitas, em que você faça um texto com 15 páginas mentalmente. Basta você pedir ajuda e auxílio a Deus para que tranquilize os seus pensamentos, para que tranquilize o vosso coração, para que você tenha uma noite tranquila. Se afinize com boa música antes de dormir, com música que agrade o teu coração, que te deixe mais calmo, que te deixe conectado com as energias positivas que Deus nos emana 24 horas por dia. Coloca lá o som baixinho, né? Ai, Karina, não consigo dormir com som. Não tem importância. Uns 5, 10 minutinhos antes de deitar, ou deitado mesmo, ouve 5, 10 minutinhos e depois desliga. A gente precisa se preparar para dormir. A gente não se prepara para acordar? A gente não vai, não coloca aquele despertador altíssimo no celular, né? E para que a gente acorde, e aí a gente vai acordando em etapas, né? Tem gente que consegue acordar de sopetão. Outros vão acordando em etapas, mais 10, mais 10, mais 10. E aquele despertador vai tocando aquele volume alto. Então, do mesmo jeito que a gente se prepara para dormir, nós temos que nos preparar para acordar. Deus nos dá essa oportunidade, nos recebe tão bem quando reencarnamos. Nos dá tanta oportunidade de termos um corpo físico para que nós resgatemos todas as nossas dívidas. Por que não cuidarmos dele? É nosso dever cuidar do nosso corpo físico.
medite. Ah, Karina, mas eu não consigo fazer essa posição de lótus. Gente, não precisa fazer essa posição aqui. Sente-se de forma vigilante, né? De forma alerta, na sua cama ou numa cadeira do lado, ou como eu havia dito anteriormente, 5 minutinhos antes, faz uma meditação. Você não precisa começar com uma meditação de 9 horas, né? De 30 minutos. Não! Faz uma meditação de 5 minutos. Repouse o seu corpo em um assento que te acolha. Fique ereto, com a postura ereta, né? Que é uma forma de você ficar vigilante, de você não dormir. 5 minutinhos. Respire fundo. Comece a lembrar do sorriso de uma criança ou do sorriso daqueles que te querem bem, daqueles que você ama. Pense em paisagens da nossa natureza. Nós, como brasileiros que somos, temos essa diversidade imensa que é o nosso bioma, que é a nossa fauna, a nossa flora. Tenhamos pensamentos do nosso cachorrinho, do nosso gatinho, do nosso animal de estimação, brincando com ele. Então, quando você começa a meditar, você começa a pensar nessas coisas. Você começa a ensinar o seu consciente que você pode, sim, ter um equilíbrio de pensamentos e que este equilíbrio nos seus pensamentos, ele te trará um retorno no seu corpo físico. Então, são atitudes, pequenas atitudes, que faz com que nós nos melhoremos e que tenhamos um sono melhor. Que a nossa sintonia mude. Que sejamos fruto de perfis característicos, onde as sensações são sensações quando sonhamos, que estamos aprendendo em algum lugar, que estamos ajudando alguém, que estamos trabalhando, envolvidos no amor. Aqui eu estou dando para vocês algumas dicas para vocês se prepararem para dormir. Porque a porta estreita é mais difícil de entrar. A gente prefere o quê? A porta larga. Ela tá lá, né? Enorme. A porta estreita, eu preciso modificar para poder entrar. Eu preciso ter menos pensamentos negativos e mais coisas positivas. Trabalhar mais dentro da retidão, da lei do amor. Então, são pequenas ações que eu estou trazendo para vocês aqui, de figuras que dá para a gente fazer no nosso dia a dia, 5, 10 minutinhos antes de dormir. Hoje não deu, mas amanhã vai dar. Sempre no começo a gente vai ter alguma desculpa. Porque hoje eu estou com dor de cabeça, porque agora eu estou cansado, porque amanhã eu tenho um compromisso, eu vou chegar tarde. Não, depende de nós, essa transformação. Então, nos preparemos para dormir e nos preparemos para acordar. Porque muitas vezes, ainda mais agora, tem muita gente que está de home office, mas muitos ainda não, muitos não estão, né, nessa pandemia. E acredito que quem trabalha muito longe, com a pandemia, está conseguindo chegar mais rápido no trabalho atualmente. Mas o ano passado, antes da pandemia, tem algum áudio aberto aí, gente? Antes da pandemia, tem pessoas que demoram horas para chegar no trabalho, para fazer essa logística de ir e vir. Eu chego em casa, né, cansado.
A gente sabe que nós chegamos cansados e cansadas, mas a porta estreita, ela é muito mais proveitosa que a porta larga. Vamos seguindo aqui. Abraços. Pense em pessoas com as quais você tem amor, tem carinho, com as pessoas com as quais você ajuda. Imagine você abraçando-as, agora que a gente não está quase podendo abraçar, um abraço fraterno, dar um beijo de carinho. Então pense nisso antes de dormir. Tenha boas ações no seu dia a dia. Faça caridade. A caridade não só material, como está sendo apresentada nessa figura, mas também a caridade de ouvir, de se doar um tempo para esse alguém que está precisando. Que às vezes a pessoa está precisando só que você ouça. Ou às vezes a pessoa está precisando só que você a abrace. Deixa eu ver aqui que está bombando o bate-papo. Espera aí, que eu já continuo. Só para a gente não perder o fiozinho da meada aqui. Ok, vou segurar a ansiedade. Ótimo, Suzana. Segura que são ótimas as aulas do mediúnico. Argos, tudo bem, continua segurando para nunca mais. Alessandra, e criança que tem muito pesadelo, também são as vibrações dela? Eu vou entrar, Alessandra, eu vou falar disso no final da aula, tá bom? Das crianças que têm pesadelos. Se eu esquecer de te falar, você me cobra de novo. E como fazer quando você sente a energia negativa de alguém e isso passa para você de tão pesado, te deixa para baixo? Se você está sentindo a energia negativa de alguém, é porque você também entrou na mesma sintonia. Quando você está sentindo essa energia negativa, porque nós somos afins, né? Às vezes a gente se acha tão diferente do outro, quando na realidade não é. Então, quando você está sentindo essa energia, faça uma oração sincera, no sentido, você não precisa, às vezes não dá tempo de você orar o Pai Nosso, não sei qual que vai ser o grau aí dessa sua sensação, mas às vezes não dá tempo. Então, pede com fervor a Deus, Deus, me ilumina. Traga-me bons pensamentos. Faça com que eu tranquilize o meu organismo para que eu possa continuar trabalhando. Me acolha no teu amor, né? Então, faça uma oração que seja ali, ó, sincera, fruto do que você de fato sente da sua fé. Roseli, ontem eu assisti a série da Globo sobre pressão. Vendo tudo sobre Covid e além de ficar em pânico, tive pesadelo. Tá vendo? Suzana, faço uma oração quando estou aflita e peço ajuda aos mentores espirituais. Às vezes medito também, me acalma muito. Suzana, peço ajuda a Deus. Tá bom? Evoque a Deus e a Jesus. Tá? Agnes, vou começar a fazer meditação para me acalmar. Isso. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso. Tudo bem? Continua, vamos lá. Vocês estão vendo que são pequenas ações, deixa eu ver que oração aqui. São pequenas ações que fazem com que a gente se modifique. Não requer muito trabalho. Mas é mais fácil a gente arranjar desculpas, né? Nós somos reis de arranjarmos desculpas. E ainda a gente vai e coloca a responsabilidade no outro. O que mais que nós temos de figura aqui? Eu já coloquei tanta figura aqui para a gente poder fixar bem isso. Ensinar os seus filhos o ato do desprendimento,
o ato da caridade, o ato de educar os vossos filhos, para que o amor seja um amor coletivo. Tenha boas ações no seu dia a dia, olha, fruto de uma educação. E a educação independe de classe social, né, gente? Independe de classe social. Olha aqui esse menininho ajudando a senhora a atravessar. Ele ajudou, que eu não trouxe essa foto, ele ajudou a senhora a atravessar a rua e a subir essas escadas. Então, assim, auxilie, além dos seus pensamentos, tenha as práticas positivas. Olha o fruto aqui de uma educação bacana, de uma educação saudável, né? A anterior também, doando brinquedo. Isso serve para nós também, né? Quando a gente vê alguém necessitado, precisando de uma ajuda, não olhemos de forma já reativa. E aqui, a prece. Façamos a prece. Quando sincera, olha a quantidade de energia positiva que a gente emana numa prece. Olha o poder que nós temos numa atitude tão simples. O orar de coração. Olha aí como ficamos. Olha como a nossa sintonia positiva se expande. E aí acabamos dormindo de uma forma mais tranquila. E nos enveredamos aí por caminhos de auxílio, de estudo, de aprendizado. Então temos que nos preparar para dormir. Temos que nos preparar para acordar. Gente, são 5, 10 minutinhos que a gente perde, que na realidade a gente ganha no nosso dia a dia. Olha aí, que imagem mais linda. Olha você dormir com uma imagem dessa, acreditando que você pode ser como ele. Ok? Dúvidas? Deixa eu ver aqui. Eu tenho um gatinho de estimação e brinco com ele. Então, Agnes, aí quando você for deitar, pensa naquelas atitudes do dia a dia que você teve com ele, de carinho, de afeto. Michele, carinho, o terror noturno na criança é apenas físico ou tem um cunho espiritual? Tem cunho espiritual e eu já vou falar para vocês também, para você também, tá, Michele? Tá, é no último slide dessa aula que eu falo das crianças, tá bom? Seria interessante a meditação, a Andresa está falando. O Rafael, por que não invocar nossos mentores espirituais? Porque Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus é a lei divina, Rafael. Quando evocamos Jesus ou Deus, nós evocamos a força máxima de sabedoria, de amor. E eles têm a responsabilidade de direcionar esses nossos pedidos, tanto os pedidos como agradecimentos, para os responsáveis. Fechado? Então, sempre fale, sempre converse com Jesus e com Deus.
Vamos seguir. Vamos lá, desdobramento e sonho. Então, a gente está falando aqui agora, a gente tinha falado lá no comecinho da aula, deixa eu ver a aula, se não tem aqui, beleza. A gente tinha falado lá no comecinho da aula sobre o corpo humano, né? O perispírito, a alma e o espírito. E o corpo físico, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho do nosso comportamento. Então, a gente... Sigmund Freud, né? Ele estudou lá atrás sobre o comportamento humano. E muito lhe trouxe interesse o nosso consciente e o nosso inconsciente. Eu vou ser bem breve nesse slide, porque a gente não vai entrar nesse mérito aqui filosófico e científico, tá? É mais para vocês poderem ter a noção que o nosso comportamento ele é dividido entre consciente, subconsciente e o inconsciente. E aí eu fiz umas divisões aqui para ficar um pouco mais claro quando vocês estão sonhando, quando a gente sonha, né? Ou quando acontece algum tipo de desdobramento, para a gente poder entender, tá? Então, quando eu falo de consciente, eu falo de 5% das nossas ações, tá bom? Conscientes. São 5% dentro de um todo do nosso cérebro, tá? Dentro de 100% aí. Quando eu falo de 5%, eu falo de raciocínio, pensamento e percepções, tá? Conscientes. Então, eu tenho a plena consciência do que eu estou fazendo, ok? Aí eu estou dividindo aqui esse meu iceberg, né? Que Freud dá esse exemplo, né? Dentro da sua teoria, ele fala do iceberg. Então, a gente imagina aqui esse iceberg dentro do nosso cérebro, tá? Quando a gente fala desse pedacinho aqui de cima, ó, esses 5%, que é a nossa consciência, onde a gente trabalha as percepções, o raciocínio e os pensamentos, tá bom? Aí a gente fala dessa linha aqui, ó, tênue de água, que divide, né, o que está imerso e o que está fora, o que está imerso e o que está dentro d'água. E aqui essa parte, né, esse espelho d'água, se nós estivéssemos em cima desse iceberg, esse espelho d'água um pouquinho mais para baixo, nós conseguimos ainda olhar um resquício desse iceberg, até que tudo, que esse pouquinho, esse espelho que nós conseguimos olhar, a gente fala que o Freud diz que é o nosso subconsciente, né? Que a gente trabalha aí aquela área das fantasias, das lembranças, dos desejos, das memórias. E a toda a parte de baixo aqui, que aí é entre o subconsciente e o inconsciente, tudo isso aqui é inconsciente, que participa de 95% das nossas ações compulsivas. Então, só para a gente poder entender aí, tá? O que o Freud fala? Nossa mente é um iceberg. 5% refere-se a reações conscientes e 95% a reações compulsivas. Ou seja, tudo isso que está aqui no nosso inconsciente, nós temos que trabalhar. Porque isso são de experiências passadas, atuais e que vão refletir na minha futura. Ficou claro para vocês? Me deem um joinha aí. Então, eu tenho 5% de consciência daquilo que eu faço e 95% de inconsciência. Que aí o meu espírito trabalha com esse inconsciente quando eu vou dormir, além do meu consciente. Ficou claro aí? Vamos ver. Sim, 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 sim. Ótimo. Quem dá mais? Suzana, Elaine. Ficou claro, gente? Posso seguir? Porque essa parte tem que ficar bem clara para vocês, que a gente vai entrar agora no
nessa seara dos desdobramentos, dos sonhos, para que até que vocês se entendam aí o que acontece com vocês no dia a dia também. Então, lembre-se sempre desse iceberg de Freud, ok? E aí, quando eu falo de desdobramento, eu falo de um desdobramento lúcido. Eu falo de poucas personas na Terra. Dentro da nossa atualidade, um deles é o Divaldo e o Chico, né? E tivemos no nosso passado, aí eu trouxe o exemplo do João Evangelista, que eu vou falar já já. Então, foram poucas personas que conseguiram, ao longo desses 2.500 anos aí, os desdobramentos lúcidos, tá? Quando eu falo de lúcido, eu falo que eu fecho os meus olhos e automaticamente me vejo fora do corpo. Não é um desdobramento que nem o nosso, que a gente ainda sente, né, um pouco daquele peso. Então, eu me vejo já fora. Isso são poucas personas que fazem, que conseguem, que têm este merecimento, né? Então, aí a gente fala aqui do Divaldo. Então, eu falo do desdobramento lúcido. Então, ele vai contar uma história aqui da Alta de Souza, e ele teve um encontro com a Alta de Souza, que ela é uma poetisa, e ela escreveu um livro para ele, e foi só esse livro que ela escreveu na literatura, e ela veio de encontro a ele no desdobramento. Então, ele junto com a Joana de Ângeles, né? Ela veio de encontro a ele e levou-o para uma missão de resgate aos nossos amigos que são necessitados de ajuda, né? E aí, quando eles se encontraram, e quando ele conta essa história, assim que ele se deitou, ele já se desdobrou. Foi uma coisa muito rápida e ele tem essa memória muito latente, tá? Ele tem essa memória viva, como se fosse algo que estivesse acontecendo agora, tá? Então, ele de fato, ele vivenciou isso e é uma memória que ela não se apaga, tá? Ela permanece. Então, ele teve esse desdobramento e aí ele sentiu-se fora do corpo, encontro com Alta de Souza, que é uma poetisa, um espírito de luz, foram a regiões pantanosas. Ele disse pantanosas, mas são as regiões umbralinas, né? E aí, quando eles chegaram lá, eles se encontraram com a rainha Santa Isabel de Portugal, que eu vou contar para vocês que dentro da Igreja Católica, quem já participou da Igreja Católica vai saber até melhor do que eu me dizer. Então, eles foram guiados pela rainha Isabel. E o que acontece? Quando eles estão lá, nessa região, né, umbralina, com muitos irmãos necessitados, a rainha Isabel de Portugal, ela começa a jogar flores. Então, à medida que ela jogava as flores, produziam-se o arco-íris. Quando produzia-se esse arco-íris, os espíritos que estavam ali em sofrimento e que estavam arrependidos, automaticamente jogava-se, né, essa corrente de socorro que estava com ela, jogava-se uma rede magnetizadora para resgatá-los e levá-los para um local, um hospital, onde eles pudessem ser tratados. E aí, os espíritos aturdidos e arrependidos gritavam para sair daquela região. E ela ia lá e resgatava-os, né? E o Divaldo, ele presenciou tudo isso. Ele participou disso. E quando ele voltou ao corpo, né? Quando ele acordou,
os espíritos depois, não sei se foi no mesmo momento ou tempo depois, falaram para ele, né, que claro que devido às proporções, né, de cada religião, em maio existe uma festividade da Santa dos Anjos na Igreja Católica, onde ela resgata, através do seu terço, ela resgata as pessoas sofredoras, né? As pessoas que precisam de ajuda. Então, de fato, o Divaldo participou desse momento, né? E foi em maio que aconteceu isso, esse desdobramento que ele teve. E, de fato, isso acontece, né? Então, ela resgata os espíritos sofredores e, ao acordar, né, ao voltar, ele lembra com uma riqueza de detalhes dessa história que ele jamais esquecerá, que é para, de fato, ele poder divulgar esse ensinamento para todos que assim o quiser, né? E aí a gente tem mais um desdobramento lúcido que está nesse livro, Devassando o Invisível, da Ivone Pereira. Vocês vão ver esse livro, eu acho que no Mediúnico 3 ou 2, enfim, não me recordo agora. Também o João, o apóstolo de Jesus, né? Um dos apóstolos de Jesus, João o Evangelista, eu vou até escrever aqui, ele era arrebatado do corpo físico, arrebatado. Então ele dormia e pá! E ele se via, toda vez, ele era alçado ao encontro de Jesus. Imagina, ele fechava os olhos e automaticamente ele estava de frente a Jesus. Olha, vocês conseguem imaginar a riqueza dessa experiência? A riqueza de aprendizado, a luminosidade que isso traz. Então, ele é encontro de Jesus. E aí, Jesus conversava com ele e trazia, através de simbologia, né, através de símbolos, as leis de Deus. E tudo que devia ser escrito, né, nesse livro que João, não só João, os demais discípulos, eu trouxe aqui o João, porque o João foi um dos principais, onde houve mais escritos de João do que dos outros discípulos. Ele escreveu o livro, um dos volumes do Novo Testamento, que é o último volume, que é o Apocalipse. Então, o que Jesus, quando vinha de encontro a ele, quando ele ia de encontro a Jesus, Jesus mostrava para ele, através de simbologia, para ficar mais fácil, e não por parábolas, para que ele, quando retornasse ao corpo físico, ele escrevesse toda a experiência que ele vivenciou. Então, ele era arrebatado do seu corpo físico. E quando voltava, ele lembrava de tudo, como se tivesse acontecido nesse momento. Assim se deu o célere livro Apocalipse, o último volume que compõe o Novo Testamento. Tá? Então, além de João, volto a repetir, outros apóstolos também participaram. Ok? Então, a gente está falando aí de desdobramento lúcido, tá bom? Que são poucas as pessoas no planeta que têm essa, como é que eu posso te dizer? Não é nenhuma bênção, mas que tem essa atividade espiritual devido ao seu merecimento, devido ao seu grau de evolução, ok? E aí a gente fala dos nossos desdobramentos de nós simples réis mortais, né?
Então, o que é o desdobramento aqui para nós, né? O ocorrido não teve relação alguma com o seu dia a dia, ou experiências anteriores ou preocupações. Então, você vai, desdobra, e aí você vai parar em um lugar onde você está auxiliando na ajuda dentro de um hospital, né? E aí houve ali dentro daquele hospital, houve uma divergência e você conseguiu solucionar aquilo. Opa, olha que legal, então eu posso fazer dessa forma, ao invés de eu fazer A, eu posso fazer B. Olha que interessante, é um aprendizado, né? Estou dando um exemplo aqui. Então, ocorre quando você não está nem pensando nisso, você não é médico, você não é da área de saúde, você não tem ninguém no hospital, você não está passando por uma pandemia, nada, tá? Ocorrerá através de pressentimentos e intuições que permanece vivo na memória, tá? Aí você permaneceu vivo e você falou, caramba, mas por que será que, né, eu sonhei com isso? Né? Eu me desdobrei e vivenciei essa experiência. Aí você vai entender, depois de um tempo, você passa por uma situação ao qual a pessoa precisa de ajuda, uma situação ao qual é muito similar com a que você aprendeu, né, nesse desdobramento, e você consegue a solução, porque você aprendeu ali no seu desdobramento como solucionar a questão. Então, isso fica enraizado, ou através de pressentimentos, ou através de intuições que podem acontecer. Não agora, como podem acontecer agora, como podem acontecer no futuro, ok? Dúvidas? Aqui, vamos lá. Maiara, que uma viagem astral? Rafael, peraí, calma aí, deixa eu ir mais lá para cima, peraí. Sim, ok. O Rafael pergunta o seguinte, gente, desdobramento é a mesma coisa do que uma viagem astral? Fechou, Rafael, é isso. Maiara, já tive a experiência de sair do corpo enquanto dormia. Consegui andar na minha casa toda, porém fiquei muito assustada e com medo. Acontece, tá, Maiara? Mas geralmente, quando a gente fala de desdobramento, a gente fala de situações que o espírito ele não fica preso no seu cotidiano, tá? Ele alça voos maiores, ok? Aqui você teve um sonho, provavelmente você devia estar preocupada com alguma coisa dentro do seu âmbito familiar e você sonhou, tá? Isso acontece muito, fica registrado no nosso espírito, ou você estava preocupada com alguma coisa, ou você trouxe, né? Lembra lá da sintonia? Lembra que nós somos espírito e que nós temos a sintonia do presente, do passado, que reflete no futuro? Alex, já sonhei com familiares onde a pessoa não fala, mas sinto que a pessoa quer. Já senti como se a pessoa pedisse ajuda, me agradecendo por ter ajudado, ou até mesmo quando eu estou em um momento de muita angústia e aflição, onde a pessoa se acalma. Nestes momentos de angústia, sonho com a mesma pessoa. Como devo proceder? Quando sinto que a pessoa pede ajuda, faço uma prece. Outra dúvida. Então, peraí, primeira dúvida, Alex. Quando você está passando por esse momento e você está sonhando com a pessoa, tá? Vamos lá, gente. Mais uma vez. Os sonhos não têm significados, tá? Fechados em pedra, ok? Lembrem, nós somos espíritos milenares, ok? Quando você está passando por essa situação aqui, Alex, de angústia, que a pessoa está te pedindo ajuda, a melhor coisa que você tem a fazer é o que a gente conversou anteriormente: se preparar para dormir, pedir auxílio a Deus, pedir auxílio a Jesus, para que te oriente nos pensamentos, para que você tenha uma noite tranquila e para que essa pessoa com a qual você vem sonhando, com a qual você vem te pedindo ajuda, seja amparada,
seja acolhida. Ok? Fechou, Alex? Outra dúvida sobre um sonho recente que tive. Eu tenho muitos sonhos assim, onde sei que estou dormindo. Estes dias mesmo, sonhei com uma tia, já desencarnada, e no sonho eu abracei... Peraí. Descemos minha rua, mas quando cheguei próximo da minha casa, ela falou que não viria. Casa espírita, então desci com ela. Lá encontrei uma mulher e no sonho eu parecia conhecer ela. Ela sorriu e agradeceu, falando que ficou feliz em ouvir. Ela sorriu e agradeceu, falando que ficou feliz em ouvir isso, então foi embora. No sonho, ela estava com uma roupa tipo anos 60 e eu parecia conhecer muito ela. Poderia ser uma conhecida em vida passada? Sim. Tá, Alex? Então, assim, lembrando, eu estou, Karina, você está, Alex, né? Quando nós sonhamos, nós trazemos no nosso espírito as nossas vivências e experiências de vidas regressas, de vidas pregressas. Então, assim, quando está se sentindo angustiado, quando tem algum sonho que a pessoa está pedindo ajuda, está desesperado, gente, preparem-se para dormir. Se vocês acordarem assustados, fiquem tranquilos, façam uma respiração profunda, se tranquilizem, imaginem boas energias, como um sorriso que a gente falou, um abraço, uma paisagem, algo bacana que vocês gostem e que traga amor, sentimentos bons, e peça ajuda a Deus para tranquilizar o seu coração, para tranquilizar o seu pensamento e daqueles com os quais você se reencontra nos sonhos. Gisela, desdobramento é perigoso não voltar? Gisela, o desdobramento, você tem que entender que a gente tem o nosso livre-arbítrio. Porém, existe uma justiça divina. E Deus não permitiria isso. Tá? Deus não permite que você não volte. Isso não existe. Ok? Por quê? Porque eu não estou desligada por completo. Tá? Eu faço o desligamento parcial do meu corpo físico. Cadê o cordão? Lembra do cordão? O cordão de prata? O cordão de prata mostra que estamos encarnados. E eu estou parcialmente desligada do meu corpo físico. Ok? Eu já fiz um curso de projeciologia, não sei o que é isso, Gisela, desculpa, onde ensina a sair do corpo consciente, mas não tive coragem de sair do corpo. Não sei o que é isso, Gisela. Vamos lá, vamos seguir? Então, mais uns minutinhos aí, acho que 10 minutinhos eu termino. Significados dos sonhos, tá? O que Kardec diz, certo? Podem ser espirituais e fisiológicos, né? O espiritual, que é o que a gente fala que é o desdobramento, que é onde eu vou buscar, de fato, um aprendizado, né? Algo salutar, para que pode ser que eu não reconheça dentro dessa encarnação, mas que esse desdobramento sirva para o meu espírito, que é milenar, ok? Não significa que toda vez que você sonha ou que você desdobra, que é um aprendizado para agora, para a sua atual vida agora, ok? Eles podem ser fisiológicos, que são coisas que a gente pensa no nosso dia a dia, né? As nossas preocupações, inquietações, mágoas, alegrias, né? Vícios. Os sonhos, eles têm um arquivo do inconsciente e do consciente, tá? Então, como eu sou espírito, né? E eu sonho, eu trago os arquivos do meu consciente e do meu inconsciente, do passado, do presente e refletidos no futuro. É um coletivo de reencarnações, que é o que a gente já conversou, é a libertação das cargas emocionais que nos aflige, tá?
e a lembrança é curta. Então, geralmente, quando a gente sonha, é muito rápido. A gente lembra de alguns fragmentos, né? Ou a gente fala, nossa, que sonhos esquisitos, que coisas estranhas. Por que isso? E eu vou responder já já. E aqui, no Livro dos Espíritos, fala o seguinte: necessita do sono completo para a emancipação do espírito? Ou seja, para que eu tenha essa liberdade de sair, né? Essa liberdade de me desprender? Não. Basta que os sentidos entrem em torpor, para que o espírito recobre a liberdade. Nós somos almas que nós ficamos totalmente angustiados de ficarmos presos nesse invólucro carnal aqui, nesse corpo físico. Então, qualquer sonolência que nós tenhamos, nós já nos desprendemos, tá? Lembrando, parcialmente. Olhos fechados, vemos imagens distintas. Trata-se de visão ou de imaginação? Espírito desprende-se em torpor, transporta-se e vê. Isso é uma evidência, tá? Se já fosse completo o sono, haveria o sonho. Então, haveria uma coisa mais... um roteiro maior, tá? Isso tudo está no Livro dos Espíritos. Tem um capítulo que fala que é a emancipação da alma, no Livro dos Espíritos, no Diálogo com as Sombras, no Devassando o Invisível, no Evangelho. Tem muita coisa legal que fala de sonhos e sono, desdobramento, tá bom? Na literatura. Quais são os tipos de sonhos que nós temos? Então, eu fiz uma divisão aqui para a gente poder entender melhor, né? Para o nosso raciocínio ficar um pouco mais claro. A gente tem esses sonhos fragmentados, que são arquivos não digeridos de inquietações. A gente tem aqueles sonhos pesados, quando a gente trata muito de pensar com relação à nossa libido, né? Aos nossos vícios sexuais. Quando a gente sonha preto e branco, são atividades triviais da nossa consciência, né? São coisas... a gente acaba dizendo que são coisas até frívolas da nossa consciência, porque fazem parte do nosso dia a dia e do nosso bem-querer, daquilo que a gente quer para nós, como egoístas que somos e orgulhosos que somos, né? Daquilo que vai fazer bem somente a nós. Quando eu sonho colorido, que é o que a gente conversou já, é o encontro real com a espiritualidade, né? E aí eu tenho a riqueza desses detalhes, né? Quando você sonha de forma fragmentada, são sonhos que você não lembra, são coisas que você não digere, né? Você na sua memória, fica uma memória curta. Então, você acabou de sonhar, você acabou de acordar, e aí você não se lembra mais. Mas os 10 primeiros segundos você se lembrou, e 10 segundos depois você já não se lembra mais, tá? Então, a gente tem essa divisão de tipos de sonhos, tá bom? Todos nós passamos por esses tipos de sonhos todos, ok? No Livro dos Espíritos, na questão 403, fala o seguinte: por que não lembramos sempre dos sonhos? Por quê? Como é pesada e grosseira a matéria que compõe o espírito, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu. Ou seja, eu sou limitado, né, a receber essas informações que eu obtive nos meus sonhos, porque a lei divina ela é misericordiosa. Então, às vezes, na maioria das vezes, nós não nos lembramos dos sonhos porque não nos é permitido lembrar. Não nesse estado atual que estamos. Não nos lembramos porque este sonho serviu para o meu espírito, para o enriquecimento do meu espírito, para que eu venha utilizar ao longo do caminho, ou para que eu entenda o que aconteceu comigo no passado.
lá nas minhas reencarnações. Ok? Vamos ver se tem dúvidas aqui, para a gente poder fechar a aula. Amanda, já sonhei 2 vezes com uma criança, um menino que me falava coisas importantes, mas ao acordar nunca me lembro do que ele me falava. Mas o sonho fica bem nítido na minha mente. Fica por pouco tempo, Amanda. E quando for assim, faz que nem eu falei para o Alex, tá? Ore. Ore por esse espírito, ok? Peça com amor para que ele seja encaminhado, se for necessário, para o entendimento, para auxílio, com o amor de Jesus, tá bom? Para que ele seja encaminhado para poder aprender, para poder se cuidar, tá bom? Suzana, sonhei com a minha sobrinha que já desencarnou. Quando acordei, lembrei de ter sentido o cheiro do calor e carinho, foi o meu melhor sonho. Nós podemos nos encontrar, tá, Suzana, com os nossos entes queridos? Nós podemos sim nos encontrar com eles, ok? E você pode ter encontrado com ela. Ou isso pode ter sido ao longo do seu dia, que você ficou pensando nela, ou a semana anterior, enfim, ficou registrado no seu inconsciente essas lembranças dela, e no seu consciente, no pensamento, no dia que ela desencarnou. E aí, você também sonha, tá? Vamos seguir aqui. Tô acabando já, gente. Sonhos, olha os encontros aí que a gente está falando, né? Então, a gente fala dos encontros, certo? E muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Podes ter, sem que o suspeiteis, amigos em outro país. É tão habitual o fato de irdes encontrar-vos durante o sono com amigos e parentes com os quais, com os que conheceis, e vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. Ou seja, a gente se encontra com os nossos afins também, né? A gente tem esse hábito que a gente vai de encontro com os nossos afins. Então, sim, quando a gente se encontra com algum ente querido, com algum amigo, das outras a gente não vai lembrar, né? Das outras encarnações, porque quando a gente acorda, a gente fala, nossa, mas quem é aquela pessoa? Mas como espírito, nós sabemos quem é, tá? Então, a gente pode sim se encontrar. Ok? Está no Livro dos Espíritos, questão 414. Aí, meninas, que perguntaram sobre crianças, tá bom? Significado dos sonhos, crianças e pesadelos. Então, quando a gente fala de crianças até 7 anos, ainda não estamos com a personalidade totalmente efetivada no planeta Terra, tá? Enraizada. Então, se ele ainda não tem 7 anos, o espírito está em processo de fixação total, ok? Então, quando ele sonha, o que acontece? Ele relembra, tem as reminiscências das suas vidas anteriores. Então, ele vai de encontro com seus afins e com os seus desafetos, ok? A gente também se encontra muito com os nossos desafetos, porque ainda nós temos aquela afinidade, tá? E se assusta com a responsabilidade que estão por vir. Então, eles acordam assustados. Qual é a melhor coisa que nós devemos fazer, tá? Tranquilizar essa criança e não desdenhar do que ela está falando, dizer que isso é mentira. Não, acolha o que ela está dizendo, tá? Ajude, auxilie a fazer uma oração pedindo a Deus para que a oriente, ensina a fazer essa oração, né? De uma forma muito simples, né? Num diálogo infantil, e acolha essa criança dizendo que, de fato, são pessoas conhecidas e que no futuro próximo eles podem vir a se reencontrar e que tudo ficará bem, tudo ficará em paz, né? O correto é a gente não assustar mais a criança e fazer com que tudo que ela está falando seja mentira, não acreditar, quando na realidade o que aconteceu é verdade, tá? Eu acho que não tem mais nada aqui, deixa eu ver as perguntas. Vamos lá, para a gente poder encerrar a aula. Podem abrir aí o vídeo, tá, gente? Se vocês quiserem. Sonhei com minha vida sentimental e essa pessoa tinha 2 filhos, a Agnes está falando.
e os filhos dessa pessoa, eles gostam muito de mim, a pessoa é muito especial para mim. Faça oração por essas pessoas, Agnes, tá? Peça para Deus para que as acolha, para que as oriente. Alessandra, a misericórdia, então, tinha muitos desafetos que eram todos os dias. Alessandra, todos nós temos desafetos, e não são poucos, tá? Aliás, nós temos mais desafetos. Por isso estamos aqui, ainda em fase de colheita. Amanda, eu tinha muitos pesadelos, mas era já adolescente. Você estava... Até os 7 anos a gente tem essa fixação, tá, Amanda? E após os 7 anos, a personalidade ela começa a se compor, né? E aí, depois, quando adolescente, você se encontrava com os seus espíritos afins, tá? Porque você estava adolescente, ok? Você tem uma vida pregressa em reencarnações, como somos espíritos milenares. Então, são sintonias. Agora, pode ser que você não tenha esse tipo de sintonia, mas antes você tinha. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Sinto que poderíamos falar sobre isso durante muitas aulas. É isso aí. Gente, eu espero que eu tenha esclarecido a todos vocês, tá? Se ficou alguma dúvida, se ficou algum desentendimento de algo que eu falei, se não ficou claro, que é importante que nessas aulas que a gente teve de emancipação da alma, a semana passada que o Miguel falou, e essa semana, o sonho e o desdobramento também é uma emancipação da alma, tá? Também faz parte. E se ficou alguma dúvida para vocês, nos mandem e-mail, nos mandem mensagem, tá? Que a gente está aqui para sanar todas essas dúvidas que vocês venham a ter, ok? E sejamos conscientes e trabalhemos um pouco melhor as nossas sintonias, assimilemos melhor o amor, assimilemos melhor o carinho, para que a gente possa se encontrar nesses sonhos ou nesses desdobramentos com coisas produtivas, com coisas que nos enriqueçam espiritualmente, tá bom? Eu espero que eu tenha esclarecido a todos vocês, eu falei demais e boa noite. Ninguém vai fazer a prece final? Quem vai fazer a prece final? Quem vai fazer? Ninguém? Miguel, devido ao horário, por favor. Gente, boa noite, fiquem todos com Deus. E aí, pessoal, deu uma falhada aqui, eu acho que a Karina passou a bola para a gente, né? Isso. É isso, Karina? Tá bom, deu uma falhada aqui. Para você fazer a prece final e as vibrações, por favor, devido ao horário. Bacana, bacana. Eu vou colocar aqui, só a Andresa colocou que está com dificuldades nas respostas com mais de uma correta. Pessoal, no questionário, quando a gente coloca ali aquela opção mais de uma correta, na realidade é porque para um tema tem muito conteúdo, tá? Então não tem como a gente sintetizar uma coisa correta apenas em uma linha e meia, tá bom? Então a gente prefere, de vez nós divagarmos em 3, 4 opções e colocar a correta em apenas uma, a gente coloca para vocês todas as formas que vão estar corretas, tá bom? O nosso diretor de ensino fala que nós espíritas temos muito argumentos. E por que nós temos esses argumentos? Porque a gente aprende, a gente estuda e a gente é questionado, a gente pratica, né? Então é por esse motivo que a gente coloca lá mais de uma alternativa, justamente para exercitar vocês o raciocínio, para vocês entenderem que para a mesma situação vão ter várias respostas, que na finalidade é a mesma coisa, tá bom? E às vezes uma complementa a outra, tá? Mas tudo está focado na nossa matéria, como eu coloquei lá no nosso grupo. Não tenham vergonha de voltar e assistir a aula novamente, tá bom? Eu estou fazendo o curso, a Karina também, a gente tem os nossos questionários, a gente, com dúvida, a gente volta, pega a aula novamente,
passa para frente, volta, assiste de novo e vai estar lá. Vai estar no slide, vai estar nas nossas palavras, mas normalmente a gente sempre coloca questionário, o que está escrito no slide, justamente para não ficar à margem de dúvida. Tá bom, pessoal? Então vamos aproveitar mais uma vez, fechar os nossos olhos, aproveitar essa oportunidade maravilhosa que tivemos de nos reunir. E como a aula de hoje foi embasada em trazermos para dentro da nossa mente, do nosso espírito, pensamentos bons, nada melhor do que depois dessa aula, de escutar maravilhosamente esta aula sobre pensamento, vibração, desdobramento, sonhos. Vamos elevar o nosso pensamento agora em união, potencializando ele, imaginando o nosso pensamento, o nosso perispírito se alongando, abraçando todo o nosso planeta Terra. E assim vamos vibrando pela paz no mundo, pela paz dentro de cada ser, dentro de cada irmãozinho, que possamos com essa vibração tranquilizar, harmonizar, como se um lago fosse. Um lago revestido de uma luz tranquila, serene. E assim, com esse pensamento maravilhoso, vamos visualizando Jesus, co-criador do nosso planeta, nosso irmão maior, nosso exemplo de vida. E pedimos a Ele que leve a todos os irmãozinhos necessitados, os irmãozinhos que sofrem por dores, por fome, por perseguições, que leve até eles o acalanto. Vibramos por aqueles irmãos que possuem o poder material, o poder de decisões que impactam na vida de todo o nosso planeta. Que eles possam ter sempre o amor e a caridade na ponta de suas canetas. Vibremos pelos enfermos do corpo e da alma. Vibremos pelos desesperados e pelos que tentam abreviar a vida. Pela confraternização do Evangelho, pela expansão religiosa e a confraternização do Evangelho. Vibremos por nossas famílias, por nossos parentes e amigos, nossos colaboradores no trabalho, aos nossos clientes, nossos julgadores e opositores. Vibremos pelos espíritos que fizeram parte de nossa família, que hoje estão no plano espiritual, que possam estar recebendo o nosso abraço, o nosso beijo de gratidão, pois sabemos que muitos deles já estão de volta em nossa família, podem ser nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos irmãos. E assim, então, agradecidos, vamos pedindo a Deus por nós, que dentro de nós possa resplandecer cada vez mais forte essa centelha divina, esse amor de Deus, deixando assim uma vibração especial para que o plano maior possa levar aonde as nossas palavras não conseguiu chegar. E é com essa gratidão pela aula de hoje, a nossa amiga Karina, que vamos pedindo ao dirigente espiritual o encerramento da aula de hoje. Deixamos aqui os nossos cumprimentos aos nossos mentores espirituais, ao mentor espiritual desta sala, aos alunos da espiritualidade, que possam ter assimilado todo o conhecimento, possam ter um excelente retorno ao plano maior, e que nós possamos, nesta semana, ter toda a proteção, toda a inspiração, para sempre andarmos de acordo com o exemplo de Jesus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Tudo bem, pessoal? Pessoal, tudo tranquilo?